Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Isso aí é uma cravação de estaca de concreto. Hoje em dia, muitos bate-estacas não utilizam mais o método de queda livre, né, que é aquele pilão muito pesado que sobe e cai com uma grande altura de queda. Grande altura de queda, me refiro, 30, 40, 70 centímetros de queda. Na verdade, você trabalha hoje mais com martelos pneumáticos que batem aí 25, 30 vezes por minuto, abaixo das alturas de queda. Isso aí preserva muito a estaca, né? Você praticamente não tem mais situações de quebra de estaca. E, obviamente, para fundações maiores, né? Não é o caso de Fortaleza, porque Fortaleza as fundações são muito rasas, mas em Recife, por exemplo, em São Luís, você tem fundações com 40, 45 metros. E aí você não tem uma estaca com esse comprimento, porque você nem teria como transportar para a obra, nem teria equipamento para cravar. Então, você tem que fazer emendas, né? E a emenda no concreto, ela não ocorreria de forma viável, porque o equipamento tem que ficar lá segurando, você não emenda concreto de forma rápida, né? Então, para que você tenha aí uma foto do equipamento cravando, né, com martelo vibratório, você não vai ver esse martelo subindo e descer, né? O martelo em si, ele tá dentro desse equipamento, e aí ele vai vibrando, e você vê simplesmente a estaca, a pancada contínua, e a estaca descendo. Mas o que garante a emenda dessas estacas é um anel de aço soldado na cabeça delas, que eu vou já mostrar esse detalhe, tá? Aí é uma obra de cravação de estaca da forma que a gente gostaria de ver, tá? O projeto de estacas pré-moldadas, você não obedece ali à risca esse projeto, que eu tenho que cravar a estaca, por exemplo, a 17 metros e 50 centímetros, e eu vou cravar todas iguais. E se você vai cravar ela até atingir a nega, né? Até você não conseguir mais cravar. E como você está cravando num terreno, né? Um solo real, heterogêneo, que tem a sua superfície de resistência heterogênea, é natural que essas estacas elas tenham comprimentos distintos, até mesmo porque a própria, como eu disse há pouco, a própria execução das estacas vai causando alterando a resistência do terreno. Então, o normal de uma obra de fundação em estaca pré-moldada é isso, é você encontrar estacas de com vários comprimentos para fora do terreno. Essas estacas elas devem ter todos o mesmo comprimento de chegada à obra, e aí você tem essa variação, porque elas penetraram comprimentos distintos. Essa aí seria o tamanho das estacas fornecidas, né? O equipamento a forma, né? Ela é uma estaca centrifugada, né? O que garante essa porção oca nela aí, muitas vezes protendida, tá? Para diminuir o risco de diminuir a taxa de armadura, de trabalhar mais com compressão do concreto, diminuir também até o próprio risco de fissura, de quebra durante a cravação. E esse é o detalhe que eu queria mostrar, que é o anel que vai na cabeça das estacas, tá? Isso é que possibilita a emenda rápida em obra, tá? A estaca é de concreto, mas as pontas dela são de aço. E aí você faz a emenda dela com solda, tá? Apesar dela ser de concreto, as emendas são feitas com solda. Que aí, em poucos minutos, 15, 20 minutos, você vai fazer essa emenda e aí continua a cravação. Aí a gente tem uma estaca metálica exatamente no padrão que eu digo que é o padrão incomum que se vê em obra, tá? Todas as estacas têm o mesmo comprimento. Essa foto aí eu coloquei porque eu achei interessante, não tenho o histórico dessa obra, não sei que obra é essa, mas imagino que seja alguma estaca flutuante que vai trabalhar por tração, alguma coisa desse tipo que não atingiu o comprimento de nega, né? Então, estaca que foi colocada aí para algum reforço de solo, alguma coisa desse tipo, né? Então, foram cravadas realmente por comprimento
pré-determinado, mas que não atingiram a camada de nega porque não existe esse terreno perfeito em que todas as estacas vão ficar no mesmo comprimento, né? E a emenda da estaca metálica, essa aí, obviamente, é feita com talas de aço, que já seria o procedimento natural. Se você tiver não tiver um cuidado com estacas metálicas, isso pode acontecer. Você pode fazer isso com a ponta da estaca, né? Então ela atinge a profundidade de nega, né? A profundidade que ela não desce mais, e às vezes por erro no dimensionamento do martelo, né? Do martelo de cravação ou da altura de queda, você continua cravando, e para quem está cravando, se não tiver uma certa experiência para entender qual o repique desse martelo, a estaca lá em cima ela continua descendo, só que em vez de ela estar descendo na totalidade, a ponta dela está parada e acontece isso, né? Então, isso aí são estacas exumadas em que assim, ela continuou descendo, mas o que não indicava que ela estava sendo mais cravada, ela estava sendo realmente amassada, né? E esse tipo de coisa aí se detecta com ensaio pitch, né? Inclusive, assim, só um parênteses muito rápido, o ensaio pitch para fundação, ele é muito bom para estacas pré-moldadas, né? Para estaca de concreto, para estaca metálica, porque aí ele pega uma estaca com material homogêneo, com a seção bem definida, né? Então, ele pegaria facilmente aí uma situação dessa no comprimento, uma estaca de concreto que tenha sofrido alguma ruptura durante a cravação, né? Já para as estacas moldadas em loco, ele tem várias limitações, tá? Aí nós temos as estacas escavadas, tá? Isso aí já é como eu falei, já é uma estaca escavada de um diâmetro maior, com um equipamento mais robusto, mas a teoria é essa, né? Se escava, depois se coloca a armadura, e por fim se concreta. Então, esse tipo de estaca, ele tem a resistência, a gente vai ver que o coeficiente de minoração do concreto dele é o mais alto de todos, segundo a NBR 6122, porque o lançamento dele é totalmente despressurizado, né? Ele é lançado por um funil e uma tremonha. O risco desse terreno fechar durante a concretagem ele é muito alto, porque nada está segurando ele, né? E até durante o próprio lançamento, içamento e colocação da armadura, você pode bater nas paredes desse terreno e jogar a terra para dentro dele, então mexendo na seção dessa estaca. Então, tanto o limite, a minoração do concreto para a estaca escavada é a maior de todos, é 5 vezes, né? Então, você minora o concreto em 5 vezes, você lança um concreto de 40 MPa e só pode utilizar 8. Como você, no dimensionamento geotécnico, você não conta com a ponta dessa estaca, porque você, quando vai colocar armadura, quando vai fazer o processo de concretagem, se dá como certo que caiu sujo na base dessa estaca. E uma vez que cai sujo na base dessa estaca, pode ser 3 centímetros de solo que caiu lá embaixo. É o suficiente para inutilizar a estaca pelo estado limite de serviço. Porque se você precisar que ela deforme 3 centímetros para começar a trabalhar, para a maioria dos projetos você já inviabilizou o funcionamento dessa estaca. Ela tem a resistência dela tem que ser suportada pelo atrito lateral. É um equipamento que executa ela, né? Então já dá até para entender quando esse trado, que é só uma pontinha de trado, vem com solo, ele já vem com solo derrubando solo pela estaca. Aí vamos lá, a estaca Frank, né? Que essa aí para mim, a estaca favorita de todas, que também está em desuso, pelo menos em região densamente povoada, tá? A estaca Frank é um misto de estaca moldada em loco, mas com características de estacas cravadas, tá? Você crava um tubo
através de uma bucha seca na ponta dele, né? Então, esse tubo, ele tem na ponta dele uma bucha de areia e brita, e você, com um pilão, você vai apiloando essa bucha de areia e brita, e essa bucha seca, ela vai puxando esse tubo. E aí você vai cravando até ter uma certa nega, né? Até não conseguir mais cravar. Nesse momento, você suspende esse revestimento com cabo de aço e crava só a bucha para que ela saia do revestimento. E aí você coloca a armadura e coloca o concreto nela em etapas e vai apiloando esse concreto também. No final das contas, o que você tem é uma estaca que expulsou o solo para a lateral, porque você não retirou o solo, então você fez um melhoramento de solo. Você tem uma base alargada, porque você apilou essa bucha de areia e brita lá embaixo, e o concreto que você foi jogando, você também foi apiloando à medida que foi cravando. Tá? Então, a estaca trabalhosa de executar, que causa vibração, causa barulho para o vizinho, e tudo isso aí eu estou falando de questões executivas e questões de relacionamento com o vizinho, mas que geotecnicamente é uma estaca de altíssima capacidade de carga. Então, mais que não se vê também mais em execução hoje, pelo menos nos centros urbanos. Bem, aí a gente chega aí na hélice contínua, que é o que a gente... o que o executor, o dono da obra prefere executar hoje por conta da velocidade de execução. Tá? O equipamento ele traz uma vantagem muito boa para geotécnico, porque ele não desconfina o solo, tá? E ele tem esse trado contínuo, né? Então ele crava esse trado contínuo quase sem deslocar o solo, né? Você não sai um pouquinho de terra ali por cima, e ele crava, e ao final dessa cravação, ele já liga a bomba de concreto na parte superior do trado, né? Então aqui, quando ele acaba a cravação, ele já está com a bomba de concreto ligada aqui. E aí, à medida que ele vai tirando o trado, ele vai concretando a estaca, tá? Então, assim, ele tira todo o solo e está substituindo o solo por concreto. Ele não tem aquele melhoramento de solo por estar colocando concreto sem tirar o solo. Mas ele tem uma vantagem que, em momento nenhum, ficou vazio no solo, tá? Então, não há desconfinamento do solo, senão há melhora por cravação, também não há uma piora, como há na escavada, de haver esse desconfinamento de solo. E esse é um processo extremamente rápido, né? Assim, eu vou dar um número aqui para as obras de Fortaleza, cuja o comprimento das estacas variam aí de 10 a 22 metros. Esse processo de perfuração ele leva 15 minutos, 20 minutos, mais 10 minutos para concretar. Então, é normal se ver em Fortaleza fazer 16, 20 estacas por dia. Tá? E isso, para uma obra, enquanto uma raiz faz 4, isso faz uma diferença gritante. E aí, mas ninguém é perfeito, né? Quando você acaba de concretar, você tem uma estaca só com concreto. E aí você precisa colocar o aço, né? E aí, para colocar o aço, você tem dificuldade de colocar o aço nessa estaca já concretada. Na hora que esse concreto entra em contato com o solo, imediatamente esse solo começa a sugar a água do concreto. E a gente utiliza normalmente uma armadura com 7 centímetros de cobrimento, tá? Um cobrimento muito alto, e coloca uma armadura simplesmente de ligação com bloco, uma armadura de 6 metros de comprimento, que vai trabalhar exclusivamente para ligar essa estaca com o bloco. Essa armadura ela não entra no dimensionamento estrutural da estaca. Então, essa contínua é uma estaca que, via de regra, ela trabalha simplesmente com a tensão do concreto. Ok? Só
apesar dela ser contínua, ela é montada em pedaços, né, de 5,5 metros, com uma ponta de 1,5 metro, né? E aí você tem trade de até 30 metros. Ele fica bonitinho aqui, mas na realidade são esses pedaços de trade, e aí à medida que vai se desgastando, vai se reformando para ele manter o comprimento, e essa aí é uma ponta de trade, né? Aqui é a tampinha, nessa tampa ela tem que ser colocada a cada perfuração aqui para vedar, para não entrar areia durante a perfuração, e a pressão do concreto expulsa ela, né? Para que o concreto possa sair por aqui. Isso é um tubo de 4 polegadas, às vezes de 3 polegadas, se o trado for um trado de 300 milímetros, tá? Uma das grandes vantagens da hélice contínua é um relatório de execução, tá? Então, assim, a máquina tem vários sensores, né? Então, o nome completo, inclusive, da solução é hélice contínua monitorada, e ele dá pressão hidráulica, rotação, velocidade. Ele dá, na verdade, o sensor que 99% dos equipamentos do Brasil é da Geodísticos, ele dá 6 colunas, né? E aí, às vezes, varia um pouco do executor para o outro, mas o que a gente sempre tem é pressão hidráulica, que é uma pressão hidráulica do motor hidráulico que está rotacionando o trado, a pressão de concreto, velocidade de extração e o perfil estimado. Esses 4 aqui, eles sempre estão e são bastante importantes para a gente analisar a qualidade da estaca executada e pressão de concreto, sobretudo, é bastante importante. A gente vê aqui que no final ele cai bastante, porque se ele vier com pressão de concreto alto nessa região final, ele estoura tudo. E, finalmente, a gente tem a estaca raiz, como eu disse, é uma estaca um pouco mais artesanal, né? A perfuração ela é feita com tubo, a máquina é menor, a perfuração é feita com um pedaço de tubos, que aí, dependendo do equipamento, ele pode ter de 1,5 a 2,5 metros de comprimento, e vai se colocando esses tubos até que se atinja o impenetrável, né? Que é onde todas as outras soluções que eu falei param. E a raiz, se você precisar passar da impenetrável, você entra a partir daqui com um martelo roto-percussivo, que vai passar por dentro desse tubo. Então, obrigatoriamente você tem uma redução da seção dessa estaca, e ele vai perfurar a rocha. E aí ele vai, quando você entra com o martelo roto-percussivo, se você tiver em rocha, é até melhor do que material solto. Aí você perfura a rocha, e ao final você lava a estaca, tá? Então a estaca ela é totalmente lavada, você coloca a armadura, e pela mesma tubulação que você lavou a estaca, ou seja, pelo centro da armadura, você começa a injetar nata de cimento a partir do fundo da estaca. Essa nata de cimento ela é injetada aqui, e ela começa a expulsar a água da estaca. É uma concretagem submersa, né? Concretagem forma de dizer, não é concreto, é argamassa. E vai começar a sair toda essa água. Daqui a pouco a água começa a sair um pouco suja, daqui a pouco começa a sair, já você percebe a argamassa, depois começa a sair a argamassa fina, depois a argamassa pura, e aí a estaca está concluída, e nesse meio você vai dando golpes de ar comprimido, de modo que ela enraize no terreno, e daí o nome estaca raiz. E como você colocou a armadura, você coloca uma armadura muito pesada, uma estaca de 400, por exemplo, você pode colocar 6 ferros de 20, 6 ferros de 25, e isso aumenta significativamente a tensão na estaca raiz. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados,
alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.